Bom, meu celular ele parou o vídeo porque a minha memória estava cheia e eu acredito que tudo que acontece no vídeo faz parte da leitura. Tudo que acontece durante, né? E é fundamental abrir espaço, permitir que os resquícios, os fins, as dores, elas sanem, elas curem. E muitas vezes a gente precisa fazer isso na base da porrada mesmo, né? No sentido de que ficar pagando de coitado e prolongando uma situação, um tipo de comportamento não é o mais benéfico, né? Não é nem mais benéfico, já não faz mais sentido a gente se fixar tanto numa dor ou em dores e esquecer que o papel de coitado, o papel de vítima já não faz mais sentido. Muitas vezes a gente vai precisar levantar com dor, com medo, com angústia, mas sabendo que aquele lugar onde você estava, aquele lugar onde você sofreu, foi traído, traída, já não existe mais, porque não é o que você quer alimentar, não é o que você quer continuar alimentando, né? Então, é um momento de limpeza, de limpar, de escolher o que você quer. E o que você quer é poder pessoal para poder manifestar aquilo que você veio para manifestar, aquilo que você veio para fazer, para criar, para colocar no mundo de uma maneira muito sua. As coisas, elas não ficam prontas de uma hora para outra. A gente tem a mania de ver um produto final, um objeto final, e isso dá a sensação, a ilusão de que aquele produto veio pronto. Então, se você vê uma obra de arte, por exemplo, numa galeria, você vai acreditar que aquela obra de arte ela já nasceu daquela forma. E o artista ou a artista, num primeiro momento, já criou aquela obra daquele jeito. Só que as coisas acontecem no processo. As coisas acontecem no cotidiano, na rotina, na disciplina, no compromisso que você faz com o que você quer, com o que você tem disponível para você. À medida em que você caminha, as coisas vão acontecendo, novos recursos vão aparecendo, pessoas, materiais que você precisa para fazer aquilo dar certo, dinheiro, porque você coloca a sua energia naquele lugar, naquele estado, e automaticamente o universo vai entendendo que é mais daquilo que você precisa. Naturalmente o seu desejo ele vai sendo contemplado a partir do seu desejo caminhando com a sua intenção, com a sua ação, com a sua vontade, né?
com a sua disciplina, com a sua coragem. Então, é fundamental sair do lugar, sobretudo reconhecer o lugar de dor, né? Reconhecer o lugar de dor, reconhecer onde dói, sabendo que dói e que muitas vezes você vai levantar e você vai se movimentar, na maioria das vezes, com dor, com medo, com ansiedade, mas que isso não pode te parar. E quando eu falei sobre responsabilidade e compromisso, é entendendo que esse espaço, esse vídeo, essa mensagem, não é o principal meio pelo qual você pode fazer os movimentos em direção ao que você quer. Precisamos ser responsáveis e entender que se o seu caso é um caso clínico, você pode e deve procurar ajuda profissional médica. Não é o meu papel aqui fazer ou me colocar nesse lugar. O que eu estou fazendo aqui é te direcionando, caso esse seja o caso, né? Para que você reconheça o poder que você tem de co-criar a sua própria realidade. Criar com autonomia. Criar a sua realidade com autonomia, com direção, com constância e disciplina, com compromisso, gostando da sua própria energia, gostando daquilo que só você tem, daquilo que te move, que te movimenta, da chama interior que contempla quem você é. Quem você é organicamente, do que te move, do que te faz levantar da cama. A gente, enquanto sociedade, a gente é construído subjetivamente, coletivamente, a partir da colonização, daquilo que feriu e fere até hoje, porque a gente carrega no nosso inconsciente coletivo, no inconsciente social, marcas de dominação, de controle, de dor, de culpa. Então, os nossos movimentos, as nossas ações, elas partem do lugar de dor, né? Do lugar de que a gente depende de um outro para dizer quem a gente é, de um governo para ditar o que a gente deve fazer, de um governo que diz e que delimita poucos recursos para que a gente de fato mude alguma coisa. Mas a mudança ela deve começar primeiro com a gente, dentro. De dentro para fora. É por isso que a revolução ela é coletiva, ela vem do povo. A gente não pode e não deve esperar uma mudança de fora para dentro, e sim de dentro para fora. À medida em que a gente reconhece quem a gente é, que a gente se conecta com a força que a gente carrega, e gosta dessa força, a gente inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. E à medida em que a gente se conscientiza e outras pessoas, as pessoas que estão em volta da gente, elas se conscientizam também.
Porque estamos todos ligados por um elo, por uma fonte, a fonte do amor. E isso vai se perpetuando. Não importa quantas pessoas você vai tocar ou não. Não importa de que maneira vão te ler, de que maneira vão te perceber. O que importa é você fazer o que você precisa fazer, o que você veio para fazer, entendendo que esse é o seu caminho e que ele começa primeiramente em você e que o primeiro passo, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, quantas vezes forem necessários, ele não é dado. Você precisa de compromisso, você precisa se conectar, se comprometer com o que você veio fazer. E à medida em que isso vai se tornando uma verdade, à medida em que isso vai se manifestando no seu corpo, você toca outras pessoas e possibilita que essas outras pessoas façam o mesmo. Bom, é isso que eu tinha para dizer, a mensagem que eu tinha para passar. E eu espero que tenha feito sentido para você. Até mais.